Oi, gente! Tudo bom? Aqui tá mais ou menos. Vocês já devem saber, em todos os jornais, domingo à noite o Museu Nacional pegou fogo. E lá se foi a nossa primeira instituição científica do Brasil, levando consigo 20 milhões de itens e história. História que não volta. Mas pra que a gente nunca se esqueça do que passou, esse vídeo vai ser focado em curiosidades do acervo do museu. Então a gente vai ver aqui, resumidamente, uma das 20 milhões de coisas que o incêndio tirou da gente. Até então se mostrou por puro descaso. E falta de dinheiro pra manutenção, que inclusive já tinha sido pedido pelo museu. E assim, gente, eu não queria entrar em política, mas a gente acaba falando, né? E eu vou falar de uma forma bem superficial. Como, por exemplo... Gente, mas vocês sabiam que a verba usada pra lavar os carros dos deputados eram 4 vezes maior do que o necessário pra cuidar do museu? 4 vezes. E assim, tem alguns políticos por aí, não vou citar nomes, dizem sobre reconstrução. Mas essas pessoas claramente não entendem que a história não tem como ser refeita. Não dá pra trazer as figuras do passado e fazer com que elas tenham novas histórias. Pra começar, vou contextualizar resumidamente, só pra que vocês entendam o trajeto do museu até agora. Pra quem não sabe, ele fica situado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. E o museu foi fundado em 6 de junho de 1818, por D. João VI, sobre o nome de Museu Real. E ele ficava ali no Campo de Santana, no centro da cidade. Em junho desse ano fizeram 200 anos desde a sua fundação. Uma pena que também seja o ano da sua destruição, né? E o palácio que abriga o museu atualmente foi lar da família real portuguesa de 1808 a 1821. E depois foi lar da família imperial brasileira de 1822 até 1889. E nesse mesmo ano, o museu foi do Campo de Santana para o Palácio na Quinta da Boa Vista, que tem o nome de Palácio São Cristóvão. E ele era considerado o maior museu da América Latina e o 5º maior do mundo em acervo. E lá também tinha uma biblioteca com 572 mil livros. Isso sem contar nas 1.570 obras raras. É muito livro. E ele também foi visitado por pessoas nada importantes, tipo Einstein e a Marie Curie, que é brasileirando da Marie Curie, que parece muito com manicure, mas não é. Enfim, e lá também tinha o fóssil mais antigo do Brasil, que tinha o nome de Luzia, pros íntimos Lu. E os pesquisadores, eles acham que o fóssil deve ter entre 12 e 15 mil anos de idade. E ele foi encontrado em 1974 na Lagoa Santa, em Minas Gerais. E aí, em 1988, o cientista Walter Neves descobriu que a ossada da Luzia era bem diferente da dos índios brasileiros daquela época. E aí eles acham que pode ter rolado uma migração há 12 mil anos atrás com traços asiáticos. Se você me perguntar o que quer dizer migração com traços asiáticos, eu não vou saber te responder, que eu até procurei, mas não consegui uma resposta concreta pra passar pra vocês. Aí eu recomendo falar com um professor de história mesmo. Somos todos Luzia. Ou viemos dela, no caso. Gente, lá tinha umas antiguidades que a Teresa Cristina, bem vilã de novela, que ela era esposa do Dom Pedro II. Ela tinha trazido uma coleção de antiguidades resgatadas de Pompeia. Pompeia é aquela cidade romana que foi destruída em 79. E não é 1979, é tipo 79. Tipo, primeiro século. Tipo, 79 mesmo. 79. Ele tinha cálices, vasos e estátuas, assim, para as divindades greco-romanas. E tudo isso era antes de Cristo. Ou seja, antes do século I. Século menos 1. Brincadeira, hein, gente? Eu sei como conta. Gente, lá também tinham 26 mil fósseis, incluindo um esqueleto de dinossauro que foi achado em Minas Gerais e alguns bichos já extintos, tipo o bicho preguiça gigante e o dente de sabre. E lá tinha um departamento de zoologia que tinha uns 6 milhões e meio de espécimes, tipo 600 mil peixes, 100 mil anfíbios, moluscos, répteis, conchas, corais e borboletas. Muita coisa. E tinha um herbário com nada menos, nada mais que 550 mil plantas. Que os biólogos ficavam malucos com tudo isso. Fora isso, a gente não pode deixar de falar do quê? Exatamente, das múmias. O Michel Temer, ele tá lá mais ou menos... Brincadeira, gente. A gente tinha um acervo de múmias brasileiras. Múmias brasileiras! Você acha que é só no Egito? Não, tinha no Brasil também. O pessoal de Minas Gerais, os índiozinhos que tava há um tempo já, que morreu há um tempo já. Gente, vocês sabiam que também tinha uma múmia que hipnotizava uma sacerdotisa cantora do Egito? Isso vocês não sabiam, né? Aí vocês devem estar se perguntando, o quê? Exatamente. Tinha uma múmia nos anos 60 que ela era conhecida por deixar as pessoas em transe. O nome dela era Querima e ela chegou em 1824 no Brasil, dentro de um caixote de madeira bem vampira sinistra. Mas no caso, múmia. Quem trouxe foi um cara chamado Nicolau Fiengo, mas Dom Pedro I só teve acesso mesmo 3 anos depois, que aí ele colocou no museu, que começou onde? No Campo de Santana, como eu tinha falado antes. Aí no século passado tinha esse professor chamado Vitor Staviarsky. E ele tinha os métodos meio diferentes. Eu vou falar aqui diferente. Diferente do que a gente tá acostumado? Diferente. É errado.
Não sei, diferente. Ele usava hipnose e levava os médicos pra sala de aula. E aí depois ele ainda criou um curso à noite chamado Ciências Herméticas. E lá tinha matérias de magia, forças da natureza, astrologia esotérica. Quer dizer, é um nome fancy pra bruxaria, vamos combinar aqui eu e você. Tem algumas reportagens de 1960 que ele fala que mais de 100 pessoas entraram em transe quando tava de frente pra Kerr, que é o apelido íntimo que eu dei pra Kerim, porque nós somos muito íntimos princesas do sol. E aqui ela foi enrolada de uma forma, de detalhes dourados na faixa dela, e faixava meio que contornando o corpo todo, deixando bem curvilíneo, bem humano. Pra noção, cada dedo era enfaixado individualmente. E eu vi que isso é muito raro, tipo, só tem 8 múmias assim. As 8 eram mulheres e elas foram encontradas no mesmo lugar. E aí os cientistas acham que elas pertencem à mesma família ou dinastia, alguma coisa assim. Deve ser alguma coisa importante, realeza e etc. E do Egito também tinha a sacerdotisa Shumanamurmu, que é mais ou menos assim a pronúncia, que na verdade a pronúncia é Shamanensu. Mais ou menos assim, que é egípcio, não sei falar, mas é Shamanensu. E ela era uma cantora de Amon. Ela cantava e dançava nos rituais dele, que era um dos deuses mais importantes do Egito. Quer dizer, fanática religiosa. E o sarcófago dela foi cedido pro Brasil em 1876. E não era o único no Museu Nacional não, tá? Outras 3 tumbas egípcias, também pertencentes a sacerdotes, chegaram até o acervo, junto a um pequeno grupo de múmias de animais. Patos, peixes, filhotes de crocodilo. Gente, e o Museu Nacional tinha a maior e mais antiga coleção de arqueologia egípcia da América Latina. Gente, isso sem contar o meteorito de Bendigo e os móveis que foram utilizados pela família imperial. Gente, esse foi o vídeo de hoje. E hoje o vídeo foi um pouco mais informativo, porque eu acho que é necessário a gente não deixar a história apagar. Porque eu fico imaginando todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir ao museu. E também a dor de todos os pesquisadores, biólogos, historiadores, paleontólogos, etc., que estão sentindo a dor desse incêndio. O importante agora é a gente não deixar esse fogo apagar mais ainda a nossa história. Se vocês gostaram do vídeo e aprenderam alguma coisa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Não esquece também de seguir nas redes sociais, que vai sempre aparecer aí. É isso, gente. Beijo.